Este é o Potter Entrevista, estamos na 4ª temporada do Potter Entrevista Gaúcha ZH e a gente tá perguntando para as pessoas se Deus existe. A trilha que a gente dá para este podcast nessa temporada é o convidado que decide. Para onde ele ou ela quiserem ir, eles vão. A pergunta é, Deus existe? E aí, cara, vai pra onde tu quiser. Tu quer ir pra história, quer ir pra filosofia, quer ir pra o misticismo, quer ir pra, sabe, entrar numa outra camada, quer ser agnóstico, quer ser ateu, quer ser cristão, islâmico. E não me interessa, me interessa que essa pessoa que tá aqui comigo fale bastante, que ela fale com o coração aberto e que depois que você escutar todos, você chegue, né, tem algum produto que você goste, né, e que seja legal, né. Tanto é que a gente tem um novo parceiro comercial, a Warren tá com a gente. Pra quem não sabe, o Warren é uma corretora digital. A Warren tá sendo fiscalizada por todos os membros desse mundo, né, de investimentos no Brasil. Você pode baixar o aplicativo, que eu acho uma graça. Ele é orgânico, ele é fácil de usar. Pode ir na tua loja de iOS, pode ir na tua loja de Android e baixar lá. Warren, WARREN. Quer saber mais? Pode baixar o aplicativo que por ali você sabe mais. E aí as pessoas perguntam, tá, mas Potter, tu tá investindo lá? Eu tô investindo. Como é que funciona? Eu boto a minha grana lá e eles, com a expertise de mercado deles, decidem aonde vão colocar. Só que eles me perguntam antes, que tipo de investidor eu sou? Um cara mais moderado? Um cara mais conservador? Ou um cara mais potente, que vai no mundo das ações, que quer arriscar, né? Tu quer ser um cara de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo? A Warren vai decidir. Eu decido isso e a Warren vai dançar a dança. A gente tá falando de dança aqui, né? Vai dançar a dança que eu quiser que dance. A coisa legal é que eu posso escolher objetivos. Eu bolo, nesse objetivo eu quero ser mais ousado, nesse eu quero ser mais conservador. Por exemplo, no Federico, que é o meu filho, que eu quero pagar a faculdade dele daqui a 18 anos, ali eu tô sendo bem mais conservador. É uma coisa a longo prazo. Numa viagem que eu quero ir de férias agora, eu tô sendo um pouquinho mais ousado. Vai ver que eu ganho alguma coisa aí nesses 3, 4 meses antes da minha viagem, né? Eu tô gravando isso aqui em junho de 2019. As pessoas perguntam, mas como é que o Warren ganha já que ela não tem taxas? Eu vou ler o que tá escrito no site dos caras, tá? A cobrança é sobre o valor que você tem investido na Warren. A Warren calcula todo dia útil o valor do 0,5% ao ano pro rata dia, o que dá ao redor de 0,00198% ao dia, referente ao valor investido, e cobra no 5º dia útil do mês seguinte. Ou então, quando você faz um resgate, exemplo, se você investe 10 mil, paga R$ 4,16 por mês, o que em média é 4 vezes mais barato que bancos e outras corretoras. Está escrito no site dos caras, eu tô com eles lá e muito obrigado por estarem comigo aqui. Eu acho que a dança de hoje no Potter Entrevista é uma dança de história e acho que ela vai ficar focada bastante em história do Brasil. A gente vai falar agora com um historiador e também comunicador, jornalista, Marco Antônio Villa, ligando. Alô? Marco Antônio Villa, tudo bem? Opa, vamos lá, tudo bem? Já estamos gravando para não perder tempo. Obrigado por nos atender tão imediatamente. Valeu. Assim. Vamos lá, então. Obrigado. Bom, Villa, a gente tá com um podcast na 4ª temporada. Ele se chama Potter Entrevista. Potter é o meu apelido, entrevista, porque é isso que eu faço com as pessoas. E eu quero que as pessoas falem. Eu não interrompo, eu não fico brigando com quem eu tô conversando aqui. E o tema desta temporada é Deus existe. É uma pergunta. Deus existe? Sim. Villa, sinta-se à vontade de responder da trilha que você quiser, mas eu queria aproveitar bastante esse teu conhecimento de história, né, para linkar o quanto isso pode atrapalhar uma sociedade, pode ajudar uma sociedade, enfim, pode começar da maneira que tu quiser esse tema, linkando com o assunto que você quiser, Villa, por favor. Vamos lá. Olha, eu acho que Deus existe, mas ele está afastado do Brasil. Ele não passa pelo Brasil faz algum tempo, não sei, ele tem suas razões, certamente, porque o que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas significa que Deus, que foi em um certo momento da sua vida eterna brasileiro, resolveu, cansado provavelmente com a forma como que ele era tratado no Brasil, resolveu nos abandonar e está passeando pelo mundo. E eu gostaria, se eu pudesse fazer um pedido a ele, que ele, por favor, voltasse à terra descoberta por Cabral, porque nós estamos precisando, porque vivemos a crise econômica mais grave da história republicana, com efeitos sociais e políticos devastadores, e precisamos de uma ajuda, porque só com a participação terrena eu acho que não vai dar certo. Um dos primeiros documentos, talvez o documento mais importante do Brasil, né? Ele é um documento linkado, de alguma forma, a algo linkado a Deus, né?
Pero Vaz de Caminha, né? Sim. Então nossa ligação é quase que total. A gente vê que o processo de descoberta da América, do Brasil e de ocupação da América, depois chamamos de América Portuguesa e da América Espanhola, tem ligação direta com a expansão do cristianismo também, né? E no caso, depois da metade do século XVI, após o surgimento da Companhia de Jesus, com a expansão, né, religiosa. Claro que no caso do México, por exemplo, a conquista espiritual do México começa antes da chegada dos jesuítas, né, os franciscanos, dominicanos, né, e depois tem a chegada dos jesuítas. No nosso caso, apesar da primeira missa ter sido rezada por um franciscano, a presença dos jesuítas é que vai ser muito importante, a começar pelo Manuel da Nóbrega, depois pela célebre figura do José de Anchieta, que vai passar a maior parte da sua vida no Brasil, morrendo em 1597 e tal. Então, nós sempre, a história do Brasil esteve vinculado ao cristianismo, de um lado no processo de conquista espiritual, né, e depois sempre a questão religiosa estando presente em diversos momentos da história do Brasil, inclusive o processo independentista, por exemplo, tem uma participação decisiva dos religiosos, né? A presença dos padres na independência, no primeiro reinado e no período regencial, basta lembrar, entre outros, o padre Feijó, né, que foi senador, regente uno do Império, ministro da Justiça e regente uno do Império, ou o pai do José de Alencar, o célebre padre José Martiniano de Alencar, que também foi deputado, foi conspirador em 1817, participou da independência, foi deputado nas cortes antes, participou da independência, participou da Confederação do Equador, foi condenado à morte, perdoado por Pedro I, deputado, depois senador, e tem uma participação decisiva em vários momentos da história do Brasil. Então, o cristianismo, política e Brasil acaba sendo uma rima nesses 500 anos. O Brasil teve chance, Vila, em algum momento de uma outra grande, das grandes religiões monoteístas, assim, o Brasil teve alguma chance de ter um destino diferente? Um destino mais, vamos lá, vou citar países, assim, um destino mais Israel ou um destino mais Arábia Saudita? Não, nós nunca chegamos a... Bem, primeiro porque a presença do cristianismo foi dominante, né? O judaísmo esteve, o hebraico, a religião hebraica, como queira dizer, teve uma breve passagem pelo Brasil ali no século XVII, mais ou menos, na época do domínio holandês, né? Isso também não significa que muitos cristãos novos, ou seja, judeus que foram convertidos ao cristianismo, grande parte à força, né, não tiveram presença no Brasil desde o século XVI. Tiveram muito. Mas a presença dominante foi do cristianismo. Nem o islamismo, nem a religião hebraica tiveram, ou religiões orientais como o budismo, que nasceram no Oriente, né, tiveram o hinduísmo, tal, tiveram presença no Brasil. A relação, portanto, cristianismo-Brasil, ela está presente desde a descoberta do Brasil em 1500, né. Agora, sempre, alguns momentos foi uma relação harmônica, em outros momentos foi uma relação de tensão, né? Por exemplo, na época do Marquês de Pombal, primeiro-ministro Dom José I, foi uma relação de tensão, tendo em vista que a Companhia de Jesus, poderosíssima, que dominava terras no Brasil, era uma espécie de banco, né, de grande banco, dominava fazendas, comércio, o Grupo Serafim Leite tem uma belíssima história da Companhia de Jesus para mostrar o poderio dos jesuítas aqui, que foram expulsos, né? Foram expulsos também, tanto de Portugal, depois foram expulsos da Espanha, depois a ordem foi extinta, foi recriada no século XIX. Mas aí você tem um momento de tensão, né? E outros momentos, você pode dizer que o momento da questão religiosa, década de 70 do século XIX, na época do Segundo Reinado, né? Com um problema com alguns bispos, é uma questão que termina na justiça, porque a época havia o direito do padroado, né? A igreja era controlada pelo Estado, né? Ou com a separação igreja-Estado, quando vem a proclamação da República, e que isso é referendado pela Constituição de 1891, né? E tem questões, se a gente for dar um salto, passa mais recentes, com uma presença de outras vertentes do cristianismo, né? Especialmente nos últimos 30 anos, e no caso mais particular que é a questão dos evangélicos, que é um fenômeno mais ou menos dos últimos 30 anos para cá, né? Um fenômeno relativamente recente da história do Brasil. Então, cristianismo, história, Brasil e política sempre tiveram relações ou de tensão ou relações muitas vezes de complementariedade, depende
do momento histórico, né? Quero voltar daqui a pouquinho aos evangélicos, mas eu quero te perguntar como um cara que estuda, né, a história, que precisa lá e, Sim. sei lá, se depara com documentos, alguma coisa desse tipo assim. Sim. Existe algum estado moderno, bom, vamos lá, pode ser até estado antigo, um estado que nem exista mais, que não teve fortemente a sua criação e depois a sua consagração, digamos assim, consagração como Estado, sem um poder religioso, um poder, vamos lá, ou sobrenatural, ou alguma coisa... Sim. É possível um Estado sem isso? Teve. Você tem estados laicos, produtos da influência, da importância. Nós somos filhos da Revolução Francesa, né? Você tem aqui na América Latina, você pode dizer que a República Restaurada, como eles chamam no México, Benito Juárez, as leis liberais, a guerra depois dos 3 anos, a guerra depois do Maximiliano, a invasão e tal, você tem uma república laica, você tem primeiro a desamortização dos bens do clero, que se recusa a vender seus bens, metade das terras do México pertence à igreja, e tem a recusa em seguida nacionalizados os bens do clero, são vendidos, a terra vira mercadoria, né? O que é um pressuposto básico do liberalismo. Então você tem um Estado com uma clara separação igreja-Estado. Quando vem a Revolução Mexicana, em 1910, também você tem uma separação nítida entre igreja e Estado. Basta ver a Constituição de 1917 e certos momentos da Revolução Mexicana, a presidência Plutarco Elias Calles, 1924, 1928, e a Guerra dos Cristeiros, né? E onde você tem um Estado laico e que tem um enfrentamento violento com a igreja tal. Isso tem um romance famoso que trata disso também, de um grande escritor inglês, Graham Greene, chamado Poder e a Glória, né? Que tem filme também adaptado. E então as repúblicas socialistas, toda a Europa Oriental na época do socialismo real, ou do Sonex, como alguns chamavam, ela não tinha nenhuma base religiosa, né? A China, hoje, moderna, que nasceu em 1949, 1º de outubro, com a tomada de Pequim e a proclamação da República Popular da China, nada tem a ver com religião. A Rússia, a União Soviética, né? Vamos falar desde 17, apesar que a União Soviética nasce em 22, mas você tem um Estado ateu, né? Então, se fosse passar pelo Vietnã, até hoje, idem, então, você tem vários países em que a religião ela não é um elemento dominante do Estado. Você pode passar pela África, por repúblicas da África Negra, e que você tem, é uma expressão pejorativa, mas alguns usam, não gosto, religiões animistas, no sentido de ser inferior a outras religiões, mas vamos usar essa expressão que não gosto muito, mas que não tem uma religião, uma base religiosa tal. Então, e se a gente fosse retroagir na história, você vai dizer, claro que tem a questão dos deuses, mas na Grécia Antiga, e nós somos, puxa vida, se não fosse a Grécia, o que seríamos de nós, né? Ainda bem que existiu a Grécia. Você não tem, quer dizer, a religião ela não tem essa questão da corporificação do dogma, tudo que é construído pelo cristianismo, também pelo islamismo, também pela religião hebraica, religiões monoteístas. A Grécia era outra coisa, né, em termos religiosos. Você não pode dizer que aquilo fosse um elemento determinante de Estado, apesar de questões que envolvem religião e etc, etc. E idem a grande Roma, a Roma republicana, que é importantíssima para nós, né? O que seria do nosso direito sem o direito romano, por exemplo, né? Sendo assim, tem variações ao longo da história, né? A religião, ela em alguns países, ela tem alguns estados, em alguns momentos da história, ela tem um elemento determinante. Hoje no Irã é uma república, até dominação, né? Uma república islâmica, né? Mas você vai dizer lá atrás, lá na antiguidade, vamos lembrar dos persas, né? Lembrar de Ciro, Xerxes, e a gente lembra imediatamente da Grécia Antiga por causa das guerras médicas, né? Porque os persas... você vai dizer que a religião era o elemento dominante do Império Persa? Não era, né? Então tem peculiaridades de momentos históricos, estados para estados, né? Isso varia muito, né? E na modernidade ocidental, especialmente, a laicização do Estado. Que em alguns países isso é mais a França republicana, né, desde a Terceira República, especialmente dos anos 70 do século XIX, você tem a nossa república é produto da Terceira República Francesa, é a laicização. Qual é o grande símbolo da República Francesa? A Mariana.
né? A Mariana, a Estátua da Liberdade é a Mariana. A nossa moeda tem a Mariana, né? Então, aí é um símbolo, claro, do que é a revolução, tal. Revolução não é a cruz, não é Jesus. A revolução é simbolizada numa mulher, né? Essa figura Jesus Cristo. O Jesus Cristo, como historiador, não estou discutindo fé, estou discutindo história, né? As referências a Jesus Cristo no Novo Testamento, evidentemente, né? Porque os paralelos com o Antigo Testamento são forçados. Ele, historicamente, nós sabemos muito pouco dele, né? Se você for pegar os evangelhos e os evangelistas, estudá-los, né? As informações históricas são muito precárias, né? São muito precárias. Nós não sabemos nem o momento exato de seu nascimento. Isso é uma construção histórica. Né? Tudo indica que ele tenha nascido no ano 4 a.C. Parece loucura isso, mas é muito provável, né? Onde ele exatamente nasceu. Quais os registros históricos além do Novo Testamento de Cristo? Onde tem? Que documento romano tem? Nenhum. Estou falando como historiador. Estou abstraindo a questão da fé. Estou falando de uma outra coisa. O Paulo de Tarso, por exemplo, São Paulo daria uma resposta boa para mim sobre isso. Mas eu estou falando como historiador. Não estou discutindo nada no campo da fé, nem diminuindo, nem aumentando. Não estou desprezando nada disso. Estou falando em termos de fontes documentais. O historiador trabalha com as fontes documentais, primárias ou secundárias, tal. Você não tem um documento romano, nenhum. Alguém pode falar, mas tem a história do Flávio Joséfo, tudo indica que a brevíssima menção a Cristo tenha sido apócrifo, tenha sido colocado, não sei, no século X, tal. Então você, historicamente, em textos romanos, e a Palestina era nada para o Império Romano, era nada, simplesmente nada, não interessava para nada. Tanto que o Monty Python tem um grande filme, mostra isso até, né? Gozando, né? Na base do humor. Mas era nada. Então, a questão toda, para falar em termos históricos, estritamente históricos, fora da Bíblia, você não tem nenhuma referência. Nada. Absolutamente nada, até hoje. Quando um historiador olha um filme do Indiana Jones, assim, ele... Óbvio que ali é um arqueólogo, né? E todas aquelas lendas, sei lá... Um dos grandes best-sellers da história da humanidade recente, né, Vila? É o Código da Vinci que brinca com esses mistérios, né? Tipo assim, ou joga com esses mistérios. Até pegando um pouquinho dessa tua resposta, essa última, como o historiador fica incomodado com o Indiana Jones e um Código da Vinci ou ele fica excitado? Eu acho que fica incomodado. Isso é para os que não dominam a história, né? Então, são aquelas adaptações. Isso é comum. A gente tem que dar liberdade aos artistas, né? Os escritores, o cinema, eles têm liberdade, eles não têm como obrigação a fidelidade à história e tal. Então, evidentemente, são adaptações com pouco rigor histórico. Então, e eles também não se pretendem, presumo, filmes históricos ou romances históricos, né? Precisa ter cuidado, tem gente que faz belíssimos romances históricos, mas aí tem assessoria, muitas vezes, de historiadores, o Gore Vidal, o Juliano, por exemplo, o Imperador Apóstata, né, que é do século IV. Então, é um exemplo, né? Ou o romance dele, Criação, que é sobre o conflito Grécia-Pérsia, que é uma obra-prima, mas ele teve um grande ensino de historiadores e tal, e ele diz isso, explica, fala. Então, aí depende de como cada um trabalha. E, claro, quando o historiador observa muitas vezes essas adaptações cinematográficas ou romances históricos, tem uma série de anacronismos tal, e um monte de bobagens. Mas aí você tem que entender que aquilo não é um trabalho histórico, né? Então, tudo bem. Agora, o duro é quando o público entende que aquilo é um trabalho histórico. Aí, por exemplo, Carla Camurati e a Carlota Joaquina. Então, é uma palhaçada. Evidentemente que aquela não tem nada a ver com o Dom João VI no Brasil. Basta ler o clássico do Oliveira Lima. Né? Basta ver o clássico do Oliveira Lima, está resolvido. Do Dom João VI no Brasil, que é um livraço. Mas ela fez, tudo bem, com liberdade de artista. Ela não estava preocupada em fazer um filme histórico. Né? Daí que, se fosse toda aquela palhaçada, a corte portuguesa no Brasil,
o Dom João VI não teria mantido a família com o trono do Brasil até 1889 e a família mantido o trono de Portugal até 1910, quando veio a República, né? E ele não passou os vexames que os Bourbons passaram na Espanha com Napoleão. Então, é só para ver a diferença. Então, se fosse aquela palhaçada, não é, né? Mas tu tem de entender que é uma adaptação livre, uma visão mais de comédia, levar dessa forma e tocar a bola, né? Não se importar com isso. O Marco Antônio Villa, historiador, tá? E o Marco Antônio Villa, cidadão. Conversas, digamos que tem vinhos e massas no meio, não sei o que o Villa prefere. Ele prefere conversar com o ateu ou ele prefere conversar com agnóstico? Ele prefere conversar com alguém que tem fé? Qual é a conversa mais agradável sobre esses temas? Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E elas podem ser qualquer coisa, né? Pode ser ateu, pode ser um cristão, pode ser budista, pode ser muçulmano, etc, etc, etc. Né? O importante é ter conversa com gente inteligente, porque o Brasil, nos últimos anos especialmente, a ignorância tomou o Brasil. Eu sempre uso uma expressão muito antiga que ninguém usa mais em português, mas que era usada muitas décadas atrás, são os rastaqueras, os ignorantes. Hoje nós somos uma república dos rastaqueras. Eles estão no poder, eles estão em todo lugar. Por onde nós andamos, nós trombamos com os rastaqueras. E isso é a coisa mais terrível que nós temos, né? Então, infelizmente, é rastaquera para tudo que é lado. Então, o legal é ter conversa com gente inteligente. E esse rastaquerismo, assim, ele também avança a religião? Ele também avança nesse papo? Isso também foi um papo que o Brasil evoluiu? Eu sempre tenho preferência e faço o possível para conversar com gente inteligente, porque hoje é um domínio dos rastaqueras e aí não é possível ter conversa inteligente com pessoas que vivem no mundo da ignorância, né? Sim, e nesses papos inteligentes, inclusive sobre religião, tu também sente uma involução? As pessoas estão mais brutas nisso também? Também. Hoje há uma agressividade primária, irracionalista em todas as conversas. Acho que até se falar de futebol, as pessoas, ninguém mais ouve o outro. Todo mundo ouve a si próprio, gosta só de ouvir a si e pedir bis a si próprio e aplaudir a si próprio, né? Então, nós vivemos um momento muito, muito ruim nesse sentido. E isso também no campo religioso. Eu, por exemplo, vejo nos carros, assim, aqui por São Paulo, Jesus é a única salvação. Aí eu fico imaginando, e um muçulmano ao ler isso? Ele pode dizer que Maomé é a única salvação, tem todo o direito. E um budista, quer dizer que se você não tiver Jesus, você não se salva? E se você estiver na Índia e tiver de professar o hinduísmo, como é que fica? Né? Então, eu acho que essas são manifestações claramente de tolerância. Só que hoje, graças a Deus, vivemos num mundo laico, num mundo democrático, temos uma Constituição democrática que tem defeitos, é verdade, mas é a melhor Constituição da história brasileira, a Constituição de 5 de outubro de 88, e que permite que a gente possa conviver com tranquilidade sobre isso. Quando eu vejo essas manifestações, eu fico me lembrando, se eu tivesse no século XVIII, antes da Revolução Francesa, também intolerância em muitos países da Europa, ou tivesse mesmo no Brasil, né, momentos que você tinha uma enorme intolerância religiosa no Brasil. Imagina eu em 1850 no Brasil, se eu fosse protestante, se eu morresse, não tinha nem cemitério onde enterrar o meu corpo, né? A minha família não tinha, porque todos os cemitérios eram católicos. Com muita luta, conseguiu-se, aqui em São Paulo, por exemplo, ter um cemitério, ou em algumas outras cidades, você tem um pequeno cemitério protestante, é uma verdadeira loucura, isso só para dizer a intolerância que havia. Então, graças a Deus, esse momento, nós estamos vivendo numa república laica. Por isso que eu temo muito o fanatismo religioso que está presente e nunca esteve, durante o período republicano, tão presente no Brasil como agora. Isso é muito, muito, muito preocupante. Falas dos evangélicos próximos à política? Especialmente. Eu vejo e fico muito preocupado com essa intolerância, muito preocupado com tentar invadir esferas que são do Estado, tentando invadir a vida privada do cidadão. É muito preocupante, eu fico muito preocupado.
Me corrige, Vila, se eu estou errado, por favor. As últimas eleições brasileiras, elas tiveram... Os últimos ganhadores de eleição presidencial brasileira tiveram muito ajuda dos evangélicos, né? Daquela bancada, daquelas figuras que a gente já conhece, mais ou menos. Sim, Todo mundo que se sim, aproximou ali ganhou a eleição. Não estou falando que ganha só por causa disso, ganha por diversos sim, fatores, é muito mais complexo. Mas sim, não se sim. ganha mais a faixa verde e amarela sem a ajuda dos evangélicos? Não, não ganha-se sim. É claro que o PT, a segunda eleição do Lula, 2006, em aliança com os evangélicos. 2010, Dilma, aliança com os evangélicos. 2014, idem. Né? E em 2018, o Bolsonaro. Quer dizer, portanto, nesse sentido político, não há critério nenhum. O apoio de lideranças evangélicas, que eles querem o poder. E querem usufruir do poder. Apoiar o Lula, o criminoso Lula, a criminosa Dilma, e estão apoiando o fanatismo de extrema-direita pré-Revolução Francesa do Jair Bolsonaro. Portanto, em termos de compromisso com o país, é nulo, zero. Tem compromisso com seus interesses privados da sua denominação religiosa. Ponto final. Agora, é claro que alguém pode ser eleito no Brasil com uma plataforma laica sem depender de apoio de pastores fanáticos ou de padres fanáticos, graças a Deus. Porque se isso não ocorrer, eu prefiro me ausentar do Brasil, porque aí é o fim do mundo, né? Que um presidente vai precisar pedir a bênção para um pastor ou para um padre. Aí não dá. Convenhamos, nós vivemos lá, graças a Deus, numa república laica. Aí é melhor ir para o Irã, né? Bom, eu vou colocar os dois na ponta de uma ferradura brasileira, imaginar uma ferradura, né? O PT num lado e o bolsonarismo no outro. Se os dois extremos, talvez eles não sejam extremos, mas só pra gente desenhar melhor aqui mentalmente. Sim, perfeito. Se os dois extremos dessa ferradura estão próximos de alguma maneira e juntos com o evangélico, e esse lado evangélico brasileiro te assusta, o futuro não é muito promissor. Não, eu acho que isso, nós já passamos momentos difíceis, então o que nós estamos passando agora vai ser superado, né? Vai ser superado. Nós temos uma sociedade civil muito dinâmica, é que ela é muito atomizada, né? Mas o Brasil teve muitas mudanças no campo da moral, dos costumes, vamos chamar assim de uma forma mais primária, mas que é evidente que teve, né? Nós estamos lutando muito pela tolerância, num país que tem uma longa tradição autoritária, então é difícil você ter tolerância numa sociedade autoritária. Então nós estamos avançando, caminhando. É complexo, isso não ocorre da noite para o dia. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista. A Constituição, a garantia da liberdade de imprensa, nos artigos 5º e 220, puxa vida, é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu não gosto realmente de fanatismo, não só religioso, como político. Até o fanatismo futebolístico. A coisa mais chata é discutir com uma pessoa que só vê o seu time e não consegue ver mais nada. Então, é uma coisa desagradável. Fanatismo não faz bem a nada. Né? Qualquer tipo de fanatismo é ruim para uma convivência democrática numa sociedade plural. E eu quero que o Brasil continue sendo uma democracia e cada vez mais plural. Eu acho que esse é o nosso intuito. Né? Agora, isso é uma coisa difícil, né? Porque você tende a enfrentar a intolerância a todo momento. Né? Não é fácil bater de frente com a intolerância. Mas a luta da democracia, sim. Então, em alguns momentos, parece que a intolerância vai vencer, mas só parece. Né? Porque não vai vencer, não. Eu sou, nesse sentido, bastante otimista. Agora, eu sei que a luta é difícil, porque a questão nossa, e essa intolerância está muito presente por causa do fracasso econômico. Porque na hora que o Brasil crescer 5, 6% ao ano durante uma década, grande parte dessa intolerância religiosa desaparece, de origem religiosa desaparece. A prosperidade econômica dá uma outra visão de mundo, né? Então, o fanatismo, ele é um mecanismo de atração, uma espécie de imã, quando você tem desastres econômicos. Quando você tem prosperidade econômica, o fanatismo atrai muito menos gente. Porque o seu sucesso econômico é obtido por você, pelo seu esforço. Você não traz a um terceiro, a um pastor que tem uma suposta, ou um padre, ligação com Deus e que vai dar o caminho da riqueza para você, essa teologia da prosperidade. Não, né? A história é outra. Então, quando você tem uma economia crescendo, esse imã religioso, ele tem muito menor efeito. Ele tem grande efeito agora porque o Brasil patina economicamente desde a década de 80. E isso fez com que esse imã atraísse. Você vai nas áreas pobres da cidade, você vai encontrar das grandes metrópoles, você vai encontrar a pessoa lá. Eu já assisti, porque eu trabalhei 20 anos
os meus últimos 20 na universidade pública foi no departamento de ciências sociais, mesmo sendo historiador, que eu fiz mestrado de sociologia, mas eu acompanhei pesquisas de alguns colegas na área de sociologia da religião e assisti muitos cultos e tal. E aí sim, eu assisti cultos de pessoas muito pobres participando. E quando o pastor pedia dinheiro, você sentia que as pessoas ganhavam no máximo um salário mínimo, 80% do salário mínimo, não tinham muitas vezes relações assalariadas de trabalho, era tudo muito difícil. E eles davam R$50, R$100. Eu só assistia, eu ficava, doía meu coração, né? Porque as pessoas imaginavam que dando aquilo poderiam ter algum tipo de melhora econômica. Por quê? Porque a economia do país não dava nada a eles. Nada a eles. Então, o que eles tinham é se apegar em alguma coisa. Se apegava no pastor, né, que poderia abrir um caminho de prosperidade, porque o João, que morava não sei aonde, foi dar um testemunho pro pastor no culto que ele estava assistindo, e o João, que era pobre, hoje tem um BMW. E agora, portanto, eu quero ter um BMW. Então, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de dar meu dízimo, dar minha contribuição, porque se Deus me escolher, eu vou ter um BMW como o João teve também. Então, é assim, na hora que você tem uma economia funcionando, e esse cidadão tem emprego, esse cidadão tem condições de saneamento básico onde ele vive, né? Ele tem saúde pública que funciona, isso muda. Vila, resumindo tudo, Brasil, pós-Cabral, a religião muito mais nos ajudou, até porque o Deus aqui nesse papo ficou bem religioso, digamos assim, bem cristão, bem brasileiro, né? Que nos abandonou, como tu falou no começo do programa, né? A religião, no final das contas, nesses 519 anos, muito mais nos ajudou ou muito mais nos atrapalhou? Mais nos atrapalhou, infelizmente, não digo isso com prazer. Eu sou um defensor radical do Estado laico, e eu acho que é quando a religião se mistura com política e se mistura durante décadas no Brasil, fez muito mal. Muitas vezes sem eu querer, porque a coroa portuguesa é que dominava a igreja, era o direito do padroado. Depois, Pedro I e Pedro II, e está na Constituição de 1824, incorporou também ao Brasil o direito do padroado, quer dizer, Estado vinculado à igreja. Então a igreja, muitas vezes, a igreja inteira católica, né, não teve muita culpa disso, mas eu acho que no frigir os ovos, que participação a igreja teve na luta anti-escravista, por exemplo? Qual participação? Nula. Ao contrário, o Leão XIII, Papa à época, Leão XIII, ainda faz um documento após a abolição, dizendo que os negros recém-libertos devem agradecer aos seus senhores. Basta isso, ponto final. Tamanho de Deus, ou quem é Deus, ou se ele não existe na vida do Vila? Não, eu converso com uma pessoa que não sei quem é, que está em algum lugar que eu também não sei, sobre os meus dilemas pessoais, sobre o meu país, sobre as pessoas. E sempre converso muito, recebo resposta algumas vezes, na maior parte das vezes o silêncio. Mas continuo conversando, porque eu acredito que essa conversa é muito profícua para mim. Acho que cada um de nós tem essa conversa que é essa checagem que a gente faz dos nossos valores, das nossas ações. Eu sou muito crítico sobre o mundo e muito crítico sobre mim mesmo. E nessas conversas que eu falo com um certo alguém, também eu sou muito crítico. Algumas vezes eu recebo respostas, outras o silêncio. Isso aí é a vida, né? Vila, obrigado e volte sempre. Valeu. Beijo. Valeu, grande abraço. Até mais, obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau. Esse foi Marco Antônio Vila. Muito obrigado, Marco Antônio Vila, pelo seu espaço com a gente aqui, o seu tempo e pelo seu conhecimento aqui, que a gente foi focado bem em história mesmo, na história do Brasil. Foi assim que ele dançou comigo. Muito obrigado também. E o oferecimento deste podcast, Potter Entrevista Gaúcha ZH, é o Warren. Entra em Warren Brasil, se escreve WARREN Brasil.com ou baixa na sua loja preferida de aplicativos. O aplicativo é uma delícia de usar. Vai lá na loja iOS ou na loja da Android. É uma corretora digital. Você investe, bota neles a grana e eles decidem o que fazer, junto com a expertise de mercado que eles têm, de pessoas absolutamente experientes nisso. E eu expliquei no começo ali como é que eles ganham com a gente. Tá, mas como é que é? É uma mágica? Não, não é mágica. Não é mágica. Eles são sérios e eles até falam, quer ganhar mais grana com o mercado investidor? Vai no longo prazo. Rapaziada, este é o Potter Entrevista. Muito obrigado, Larissa Brito, que me ajudou na produção deste programa. Muito obrigado, Paloma Fleck, que me ajuda a espalhar este programa. E a gente volta com Potter Entrevista Gaúcha ZH, perguntando se Deus existe a qualquer momento. Obrigado pela audiência e nos espalhe. Amém.